Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a professora Monique Azevedo. Vamos para a nossa aula de ensino religioso. Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos começar com a nossa aula de hoje. Na aula passada, a gente começou o assunto estudando a Bíblia, estudo da Bíblia, e que a gente viu algumas características básicas da Bíblia. A gente viu que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente viu que a Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas, porém ela foi inspirada por Deus, então ela possui um único autor, que é Deus. A gente viu que esses escritos levaram aí aproximadamente 16 séculos para ter a Bíblia como a gente tem hoje, e que ela foi escrita em 3 línguas diferentes. Isso é só um resumo do que a gente viu na aula passada. E na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre o Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento. Então, desde já eu peço para você fazer as suas anotações. As anotações para você copiar do seu caderno tudo bonitinho, que você vai precisar dessas informações para fazer suas atividades depois. Então, pessoal, todo mundo preparado? Então, vamos começar. Aula de hoje, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Ele é formado por 39 livros escritos originalmente em hebraico e é um relato histórico da obra de Deus na Terra antes do nascimento de Jesus. O texto era escrito em hebraico e apenas alguns capítulos em dialeto aramaico. Então você vê que o Antigo Testamento, e a gente vai ver que a palavra testamento significa aliança, Então era uma aliança de Deus com os homens, e o Antigo Testamento se passa antes de Cristo, tá bom? Se passa antes do nascimento de Jesus. Vai contar um pouco da criação do mundo, do relacionamento de Deus com os homens. Ok? Então você pode pausar o vídeo para copiar essas informações que estão aparecendo aí. Deu para copiar? Então vamos seguindo. Muitos séculos antes de Cristo, escribas... Quem eram escribas, galera? Eram pessoas que tinham uma função que era escrever tudo o que acontecia no reino, na cidade. Escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história e de seu relacionamento com Deus. Estes registros tinham grande significado e importância em suas vidas e, por isso, foram copiados muitas e muitas vezes e passados de geração em geração. Então, a gente tem aí um pouco da origem do Antigo Testamento, que ele tem relatos, então, que esses escribas, esses sacerdotes, profetas e até poetas, eles escreveram. E aí, tudo o que acontecia, então, eles foram passados de geração em geração. Como você está vendo aí um pouco retratado nessa imagem. Vamos seguindo. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados que o pessoal escrevia, eles foram reunidos em coleções. Então, a gente tem aí o início do que seria o Antigo Testamento. Todos aqueles escritos, eles foram reunidos em várias coleções. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos, confeccionados em pele de cabra e copiados cuidadosamente pelos escribas. Geralmente, cada um desses livros era escrito em pergaminho separado. Então, a gente vai ver que, porque o significado de Bíblia tem a ver com rolos, vem do pergaminho, Cada livro da Bíblia que a gente conhece hoje, cada livro era escrito em um pergaminho. Então, hoje a gente pode pegar ali a Bíblia toda com todos os livros, todos os 66 livros, mas antes, para o pessoal pegar pelo menos o Antigo Testamento inteiro, era vários e vários e vários rolos, sendo quase impossível pegar todo o Antigo Testamento de uma vez.
E detalhe, antes não tinha essa divisão em capítulos e versículos. Então, para a pessoa saber onde é que estava escrito aquela coisa, ela tinha que ter muito conhecimento daquele pergaminho, ela tinha que ter lido muitas vezes. E aí, galera, a gente vai ver que o Antigo Testamento, ele também tem as suas divisões, tá bom? E a gente vai ver agora quais são as divisões do Antigo Testamento. Acompanhe comigo. Então, a gente vai ver que o Antigo Testamento é dividido em lei, históricos, poéticos e proféticos. Então, o Antigo Testamento é dividido em livros da lei, em livros históricos, em livros poéticos e livros proféticos, tá bom? Essa é a divisão do Antigo Testamento e a gente vai ver o que é cada um desses livros de forma breve, tá? Os livros da lei. Os livros da lei, galera, correspondem aos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, chamado Pentateuco. O Pentateuco é chamado pelos judeus de Torá, que consideram a sua lei. Então, a lei para os judeus é chamada de Torá, que é o livro sagrado deles, né? Então, a gente tem aí que os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco e a gente tem aí o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Estes são os 5 livros da lei chamados de Pentateuco. Eles foram escritos por Moisés. Vamos ver agora o próximo. Aí, pessoal, a gente vai ver os livros históricos. Os livros históricos narram a história do povo de Israel desde a conquista da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, até a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Isso significa que a narrativa dos livros históricos compreende um período de centenas de anos. Nesse espaço de tempo, os livros históricos também relatam o início da monarquia de Israel com o reino unificado e depois o reino dividido. Então, basicamente, pessoal, por que esses livros são chamados de históricos? Porque, galera, eles basicamente contam a história do povo de Israel, né? Eles vão narrar, então, as histórias que se passaram com reis, como o rei Davi, como o rei Salomão, como tantos outros reis. Eles vão narrar a história desses reis e seus fatos, vai narrar o período de quando Israel era governado por juízes e vários outros relatos. Eles são chamados de históricos, porque eles narram a história do povo de Israel, desde quando eles conquistaram a Terra Prometida até o Império Babilônico, né? Que eles foram cativos, foram presos. Quando começou a reinar, né, em Israel, quando teve um rei em Israel. Então, os livros históricos aí no cantinho nessa imagem está escrito assim: são 12 livros históricos. A gente tem o livro de Josué, de Juízes, de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, a gente tem aí 12 livros históricos. E você pode estar pausando para copiar isso. Então vamos agora para o próximo. Vamos ver os livros poéticos. Os livros poéticos são aqueles livros do Antigo Testamento que não se dedicam à narrativa da grande história, né, do povo de Israel, e nem possuem conteúdo profético. Como assim? Eles se utilizam da linguagem poética repleta de simbolismo. Então, os livros poéticos da Bíblia são livros que a gente tem aí canções, a gente tem poesias, poemas, a gente tem livros de sabedoria popular.
né? Então a gente tem aí os livros poéticos. Por quê? Porque a linguagem dela, você sabe que uma linguagem poética não é uma linguagem literal, é uma linguagem cheia de metáforas, de comparações. Então a gente não pode tomar literalmente o que esses livros poéticos falam, né? A gente não pode tomar o pé da letra. Porque você sabe que uma poesia, ela é cheia de linguagem figurativa, né? Então a gente tem aí os livros poéticos, eles são 5. É o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. A gente tem esses 5 livros poéticos. E aí, nesses livros poéticos, a gente tem, por exemplo, figuras de mitologia. Aqui em Jó a gente vê uma figura mitológica chamada Leviatã. Em Salmos você tem aí um monte de canções, né? Várias canções, poesias escritas por Davi. O livro de Provérbios, que são sabedorias, né, populares. De Eclesiastes também, de sabedoria, os 2 escritos por Salomão. E o Cantares de Salomão também, que é um livro de poesia, né, daquela época. Então a gente não pode tomar ao pé da letra o que esses livros estão falando, a gente tem que ter toda uma interpretação. Então esses aí são os livros poéticos. Vamos ver os próximos. E aí, pessoal, a gente tem os livros proféticos. O que vai ser os livros proféticos? Na Bíblia, um profeta é uma pessoa chamada para falar em lugar de Deus e anunciar a mensagem divina ao povo. Então, proféticos vem de profeta, que o profeta era alguém que Deus falava com esse profeta e esse profeta repassava ao povo aquilo que Deus tinha falado para ele. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, Deus ele não falava diretamente ao povo. Ele falava através de alguém, ele falava através de um profeta. Os livros proféticos registram as mensagens de Deus ao povo de Israel e Judá, na forma de discursos e sermões, visões e experiências da vida dos profetas que pregaram entre cerca de 750 a 450 a.C., ou seja, em torno de um século, né? Então, os livros proféticos eles vão falar sobre a vida, sobre os profetas, sobre as suas profecias, né? O que Deus falava com eles e também o que acontecia na vida deles. Não sei se você reparou, está aí 750 e 450, quer dizer que antes de Cristo a contagem era algo regressivo, tá, galera? E dentro dos livros proféticos, eles também têm uma divisão. Ele é dividido em profetas maiores e os profetas menores. Vamos ver então o que é os profetas maiores. Os profetas maiores eles têm esse nome, pessoal, justamente pela extensão do livro, pelo tamanho do livro, né? Então, quem escreveu mais coisas é chamado de profetas maiores. E a gente tem aí Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São esses 5 livros que a gente chama de profetas maiores, porque são os livros mais extensos, tá bom? Você pode aí estar pausando para copiar. Agora a gente vai ver sobre os profetas menores. Os profetas menores são chamados assim porque os livros deles são mais curtinhos, tá bom? E aí a gente tem o livro de Oséias, o livro de Joel, o livro de Amós, de Obadias ou Abdias, livro de Jonas, livro de Miqueias, livro de Naum, livro de Abacuque, livro de Sofonias, livro de Ageu, livro de Zacarias e o livro de Malaquias. São esses os profetas menores, são chamados assim, lembrando, porque são livros bem curtinhos. Alguns têm só 2 capítulos, 3 capítulos. São livros assim bem curtinhos, mas com histórias bem interessantes. Ok, pessoal? Então, essas aí que vocês estão vendo são as divisões do Antigo Testamento, ok?
E aí está tudo que a gente viu sobre o Antigo Testamento. Agora vamos passar para o próximo tópico, que é sobre agora o Novo Testamento. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver um pouco mais sobre o Novo Testamento. Então a gente está vendo aqui que o Novo Testamento é o nome dado à parte da Bíblia cristã que foi escrita após o nascimento de Jesus. Ele é constituído por 27 livros. Então a gente viu lá que o Antigo Testamento ele é antes, do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento é depois do nascimento de Jesus. Por que eu coloco aqui Bíblia cristã, galera? Porque na Bíblia dos judeus, eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam que Jesus veio a este mundo. Por isso, a Bíblia dos judeus tem somente a parte do Antigo Testamento, que eles chamam de Torá. E eles desconsideram a parte do Novo Testamento. Então, os judeus até hoje ainda estão esperando o nascimento de Jesus. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos ver mais sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta os ensinamentos e a pessoa de Jesus, bem como os eventos originários do cristianismo do primeiro século. É uma coleção de textos cristãos originalmente escritos em grego, tá bom? Então, de novo, você pode estar pausando aí para copiar essas informações. Então, aqui a gente está vendo que o Novo Testamento, ele vai focar em Jesus, nos ensinamentos, na vida de Jesus, nos seus milagres. O foco é em Jesus. Então, a gente vai ver aí que o Novo Testamento, também é chamado de Nova Aliança, é uma expressão usada pelos cristãos para indicar a nova aliança estabelecida por Deus com os homens através de Jesus Cristo. Então, a gente está vendo aí que o Antigo Testamento também era chamado de Velho Testamento ou Antiga Aliança, e o Novo Testamento é uma nova aliança. A partir do momento que Jesus nasceu, uma nova era se inicia, tanto é que na história é dividida em antes e depois de Cristo, para você ver o tamanho impacto que Jesus causou no mundo. Agora a gente vai ver também, galera, que dentro do Novo Testamento, abreviado por NT, ele também tem as suas divisões, assim como tem no Antigo Testamento, o Novo Testamento também tem as suas divisões. E a gente vai ver agora quais são essas divisões. Então a gente está vendo aí como é a divisão do Novo Testamento. Então a gente vê que ele é organizado, dividido em livros do Evangelho, que são os livros do Evangelho? São os livros que focam em relatar a vida de Jesus, os ensinamentos e os milagres de Jesus. E a gente tem aí 4 livros dos Evangelhos. Evangelho porque ele trata o quê? Do evangelismo, que é a mensagem que Jesus passava, sobre arrependimento, sobre o amor de Deus e tudo mais. Então a gente tem o primeiro tópico, que é os Evangelhos, são 4 livros. A gente também vê que o Novo Testamento é dividido em livros históricos. Os livros históricos porque eles narram o acontecimento. E esse livro é apenas um, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Por que histórico? Porque eles vão narrar tudo o que aconteceu. Esse livro narra o que aconteceu depois, que Jesus morreu e ressuscitou. E ele vai falar então qual foi o caminho dos apóstolos de Jesus. Ele vai mostrar como foi a vida dos apóstolos de Jesus depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus. Então a gente tem aí apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Seguindo, a gente também tem as Cartas Paulinas. Por que esse nome? Porque foram escritos pelo apóstolo Paulo, Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas a 13 igrejas que ele ajudou a fundar, E também a algumas pessoas ele escreveu essa carta. E a gente tem aí Romanos, a carta aos Romanos, as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas para Timóteo, para Tito e para Filemon, tá bom?
Então são as cartas que Paulo escreveu, foram 13 cartas, tá bom? Inclusive, Paulo é considerado um cara que mais escreveu livros da Bíblia, né? A gente também tem uma outra divisão chamada de cartas gerais, né? Que são essas cartas de Hebreus, que a gente ainda não sabe quem foi o autor de Hebreus, mas o pessoal acha que foi Paulo. A gente tem as cartas de Tiago, né? Que o discípulo Tiago escreveu. As cartas de 1ª e 2ª Pedro, que Pedro escreveu. 1ª, 2ª e 3ª João, também que João escreveu 3 cartas. E Judas, não foi o Judas que traiu Jesus, foi um outro apóstolo também chamado Judas que escreveu uma carta. Então a gente tem aí. E a última divisão, galera, é a divisão apocalíptico, né? O Apocalipse, ou Revelação também, né? E aí, também, essa última divisão pode ser chamado de profecia, pode ser um livro profético ou um livro apocalíptico, tá bom? E ele constitui o livro de Apocalipse, que é uma revelação, né? A revelação que João teve sobre os fins do tempo, sobre o céu e tudo mais. Então, você está vendo aí 5 divisões no Novo Testamento. Então, aí, pessoal, foi o que a gente viu sobre o Novo Testamento, tá bom? E assim, galera, a gente está quase finalizando a nossa aula de hoje, mas antes da nossa aula terminar, a nossa aula sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que ele fala sobre a importância da Bíblia para a gente encerrar nossa aula de hoje. Então, preste bastante atenção. Para algumas pessoas, a Bíblia não passa de uma coleção de lendas escritas por pessoas bem intencionadas. Por outro lado, a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus e que ele não pode mentir. Se a Bíblia foi escrita por Deus, então ela tem de ser diferente de qualquer outro livro. Por exemplo, quando ela fala de assuntos científicos, o que ela diz tem de estar de acordo com o que a ciência provou. Quando ela prediz o futuro, suas profecias devem se cumprir 100% das vezes. E se a Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade, todo mundo deve ter acesso a ela. Não importa onde a pessoa mora e nem o que façam para impedir sua distribuição. Será que a Bíblia é só um livro de lendas? Ou podemos acreditar nela? Veja algumas provas de que a Bíblia é um livro impressionante e confiável. Na época em que a Bíblia foi escrita, muitas pessoas tinham ideias erradas sobre qual era o formato da Terra. Uma teoria que surgiu depois de a Bíblia ser escrita era que o universo nasceu de um ovo cósmico e que vários animais seguravam a Terra nas costas. Mas por volta de 1473 a.C., Moisés escreveu que a Terra está suspensa sobre o nada. E cerca de 732 a.C., o profeta Isaías escreveu que a Terra é um círculo. Esses escritores da Bíblia disseram coisas que eram contra o que se acreditava na época. Foi só uns 200 anos depois dos dias de Isaías que o filósofo grego Pitágoras sugeriu que a Terra era redonda. E foi só uns 3.000 anos depois de Moisés escrever seus livros que os cientistas como Isaac Newton descobriram que a Terra estava suspensa sobre o nada. Nenhum humano consegue predizer o futuro nos mínimos detalhes. Mas, por volta de 732 a.C., o profeta Isaías predisse que um homem chamado Ciro conquistaria a cidade de Babilônia, secaria um rio e entraria na cidade pelos portões abertos. A história confirma que cada detalhe dessa profecia se cumpriu. Também, a respeito de Babilônia, o profeta Jeremias predisse que ela se tornaria montões de pedras e que nunca mais se moraria nela. Apesar de sua posição estratégica, isso realmente aconteceu, e ela está assim até hoje.
Ao longo dos séculos, homens de poder tentaram parar a distribuição e a tradução da Bíblia. Quem a traduzia para os idiomas comuns era queimado vivo, e quem a lia era perseguido. Nenhum outro livro enfrentou tanta oposição por tanto tempo como a Bíblia. Apesar disso, ela é o livro mais traduzido e impresso de toda a história. Já foram impressos bilhões de exemplares em 2.700 idiomas. A Bíblia é exata em assuntos científicos, suas profecias sempre se cumprem e ela está disponível para todo mundo. Você tem bons motivos para acreditar que a Bíblia é inspirada por Jeová, o Deus que não pode mentir. Talvez você se pergunte, quem é o autor da Bíblia? Sobre que assuntos a Bíblia fala? Como você pode entender a Bíblia? As respostas estão na lição 3 da brochura Boas Notícias de Deus para você. Ela pode ser baixada no jw.org. As testemunhas de Jeová terão o prazer de estudar a Bíblia com você. Preencha o formulário online pedindo um estudo bíblico, e uma testemunha de Jeová entrará em contato com você na hora e no local de sua preferência. Até a próxima aula. Tchauzinho!